Primeira sessão de terapia. O objetivo mais importante na primeira sessão é inspirar esperança. Você faz isso fornecendo psicoeducação. Por exemplo, pesquisas mostram que a terapia cognitivo-comportamental, TCC, é efetiva para o problema do cliente, reiterando o plano de tratamento geral, expressando diretamente sua confiança de que você pode ajudar o cliente a se sentir melhor e identificando os valores, aspirações e objetivos dele. Você também irá estabelecer rapport e confiança com os clientes, familiarizá-los com o tratamento, fazer uma verificação do humor para que possa monitorar o progresso e a adaptação ao tratamento, coletar dados adicionais para conceitualização, informá-lo sobre o modelo cognitivo, programar atividades ou trabalho sobre uma questão, desenvolver um novo plano de ação e obter feedback. A figura 6.1 mostra a estrutura da primeira sessão de terapia. Você aprenderá a estruturar sessões futuras no capítulo 9. Neste capítulo, você encontrará respostas para estas perguntas. Como você faz uma verificação de humor/medicação ou outros tratamentos? Como você define uma pauta inicial? Como você solicita uma atualização e revisa o plano de ação? Como você fornece psicoeducação sobre depressão, pensamento negativo, plano de tratamento e modelo cognitivo? Como você identifica os valores, aspirações e objetivos? Como você define um plano de ação? Como você resume a sessão e obtém feedback? Figura 6.1 Estrutura da primeira sessão de terapia. Antes da primeira sessão, revise a avaliação na admissão do cliente e tenha em mente sua conceitualização inicial e plano de tratamento enquanto conduz a sessão. Como é importante adaptar o tratamento ao indivíduo, esteja preparado para mudar o curso, se necessário. A maior parte das sessões ambulatoriais na TCC dura cerca de 45 a 50 minutos, mas a primeira, em geral, dura uma hora. Tente identificar um ou mais dos pensamentos automáticos do cliente em algum momento durante a sessão. Depois você pode introduzir ou reintroduzir o modelo cognitivo, ou pode apresentar um exemplo. Além disso, procure oportunidades durante a sessão para gerar emoções positivas, por exemplo, fazendo os clientes criarem uma imagem visual nas suas mentes em que concretizam suas aspirações, tendo uma breve conversa sobre seus interesses e valores ou usando autoexposição. Dicas clínicas. Você pode escrever as palavras-chave da estrutura nas suas notas da sessão. Figura 10.1, páginas 172 a 173, antes da sessão, para que possa se lembrar do que fazer. Você fornecerá uma quantidade significativa de psicoeducação na primeira sessão. Uma brochura como Coping with Depression, J.S. Beck, 2020, examina conceitos importantes e pode ser sugerida como um item no plano de ação. Verificação do humor. No começo da sessão, cumprimente o cliente e faça uma verificação do humor. Pesquisas mostram que quando terapeutas e clientes rotineiramente acompanham o progresso e os terapeutas usam o feedback para aprimorar seu tratamento, os resultados são otimizados. Miller et al. Isso notíssimo. 2015. Você pode usar escalas publicadas, como Inventário de Depressão de Beck 2, Beck et al. 1996, Inventário de Ansiedade de Beck, Beck-Stier 1993A, e Escala de Desesperança de Beck, Beck e Ster 1993B. Ou pode usar escalas no domínio público, como Patient Health Questionnaire, PHQ-9, integration.samhsa.gov, 0questions.pdf,
ou Generalized Anxiety. Se o cliente não for capaz ou não estiver disposto a preencher formulários, você pode avaliar seu humor pedindo que atribua um número em uma escala que representa como ele tem se sentido. Você pode dizer: se 10 significa o mais deprimido que você já se sentiu, e 0 significa nem um pouco deprimido. Quão forte foi a depressão na maior parte da semana passada? Também é bom pedir que o cliente classifique seu sentimento de bem-estar em uma escala de 0 a 10, conforme ilustrado no diálogo a seguir. É especialmente crítico verificar o nível de suicidalidade do cliente e barra ou impulsos agressivos ou homicidas. Scores elevados nos itens de suicidalidade e desesperança indicam que o cliente pode estar em risco. Neste caso, faça uma avaliação do risco. Wenzel et al. Ai. 2009, para determinar se você precisará passar a próxima parte da sessão, ou a sessão inteira, desenvolvendo um plano para manter o cliente seguro. Também pode ser importante verificar mais especificamente outros problemas, como sono, sintomas de ansiedade e comportamentos impulsivos. Essas questões podem ser importantes para a pauta. Uma vantagem de pedir que o cliente preencha checklists de sintomas é que você pode rapidamente identificar problemas sem ter que fazer perguntas adicionais. Se você usar as checklists de sintomas, também obtenha uma descrição subjetiva, como você se sentiu esta semana, do cliente, e combine com seus scores no teste objetivo. Independentemente de como você mede o humor do cliente, certifique-se de que ele não esteja relatando como se sente apenas naquele dia, mas que está lhe fornecendo uma visão geral do seu humor na última semana. Avise o cliente que você gostaria de continuar verificando seu humor a cada semana. Você pode dizer: eu gostaria que você viesse para cada sessão uns minutos antes para que possa preencher estes formulários. Fornecendo uma justificativa, eles ajudam a me dar uma ideia de como você passou a semana anterior, embora eu sempre vá querer que você também descreva, com suas próprias palavras, como tem passado. Como veremos a seguir, inicio a sessão verificando o humor de Abe. Enquanto ele está falando, reviso rapidamente as escalas P, H, Q9 que ele preencheu logo antes da sessão e lhe peço para avaliar seu sentimento de bem-estar. Quero me certificar de que não estamos apenas reduzindo sua depressão, mas também o ajudando a se sentir melhor de um modo geral. Judith: olá, Abe. Como você está hoje? Abe: não muito bem. Judith: não muito bem? Abe: não. Judith: tudo bem se eu der uma olhada nos formulários que você preencheu? Abe: claro. Judith: obrigada por preenchê-los. Repetindo a justificativa. Acho que mencionei na semana passada que eles nos ajudam a garantir que você está fazendo progresso com o passar do tempo. Examina os formulários. Vamos ver, como acha que seu humor está comparado com a semana passada? ABE: provavelmente o mesmo. Judith: é assim que os formulários parecem estar também. Este, que mede a depressão, mostra o PHQ-9, era 18 na semana passada, e nesta semana, pausa. E este, que mede a ansiedade, mostra o GAD-7, ainda é 8. Pausa. Você pode também me dizer o quanto sentiu bem-estar na última semana? 0 significa nenhuma sensação de bem-estar, e 10 significa a maior sensação de bem-estar que você já experimentou. ABE: aproximadamente 1, eu acho. Dicas clínicas. A verificação do humor deve ser breve. Quando o cliente lhe dá detalhes demais, você pode se desculpar por interrompê-lo e então dizer uma destas duas coisas. Você pode resumir como se sentiu esta semana em apenas uma frase ou duas, ou podemos colocar na pauta como você tem se sentido ou o problema que você acabou de descrever
e abordar isso em alguns minutos. Verificação da medicação/outros tratamentos. Quando os clientes tomam medicação para suas dificuldades psicológicas, você irá verificar brevemente a adesão, os problemas e os efeitos colaterais. É importante formular a questão da adesão. Em termos da frequência, não. Você tomou sua medicação esta semana, mas quantas vezes nesta semana você conseguiu tomar sua medicação na forma prescrita pelo médico? Ver J. Esbeck, 2001, e Sudak, 2001, para sugestões sobre como aumentar a adesão à medicação, independentemente de o seu cliente estar tomando medicação ou recebendo um tipo de tratamento diferente. Página, exemplo, eletroconvulsoterapia, estimulação magnética transcraniana ou outras terapias de estimulação cerebral, você deve obter a permissão dele e então, periodicamente, contatar seu médico para trocar informações. Você não irá recomendar alterações na medicação, mas pode ajudar o cliente a responder aos obstáculos que estão interferindo na sua adesão plena. Quando o cliente tem preocupações com questões como efeitos colaterais, dosagem, adição aos medicamentos ou medicações alternativas ou suplementos, ajude-o a anotar perguntas específicas para fazer ao seu médico e sugira que anote as respostas do médico. Se o cliente não estiver tomando medicação, mas você achar que uma intervenção farmacológica ou outra está indicada, você pode propor que ele faça uma consulta médica ou psiquiátrica. Dicas clínicas. Se o cliente estiver hesitante em marcar uma consulta, poderá estar disposto a examinar as vantagens e desvantagens de não marcar uma consulta. É útil sugerir que ele não tem que se comprometer em tomar medicação ou em receber um tratamento adjuvante. Ele pode apenas obter mais informações e depois decidir. Definição da pauta inicial. Idealmente, você define a pauta rápido. A maioria dos clientes se sente confortável quando você lhes diz que gostaria de estruturar a sessão. Quando você explica a justificativa, deixa o processo da terapia mais compreensível para os clientes, o que ajuda a obter sua participação ativa de uma forma estruturada e produtiva. Judith, sendo colaborativa. Se estiver bem para você, o que eu gostaria de fazer agora é definir a pauta, fornecendo uma justificativa. A razão para definirmos uma pauta é que eu possa descobrir o que é mais importante para você, e então possamos descobrir juntos como usar nosso tempo. Já que esta é nossa primeira sessão, temos muito a discutir e teremos menos tempo para falar sobre os itens da sua pauta. Teremos muito mais tempo a partir da próxima semana. Pausa. Tudo bem? ABE, sim. Judith, você também vai perceber que eu faço muitas anotações, fornecendo uma justificativa para que possa lembrar o que é importante. Quero que me informe se isso incomodá-lo. ABE. Ok. Em seguida, você cita os itens da sua pauta. Judith, a primeira coisa que quero fazer é ter uma atualização do que aconteceu entre a última sessão e esta, fornecendo uma justificativa, para que eu possa ver se há outras coisas importantes para incluirmos hoje. Eu gostaria de ver o que você conseguiu fazer no seu plano de ação e depois conversar um pouco sobre seu diagnóstico. Abby. Ok, Judith. Em seguida, definiremos alguns objetivos e, se tivermos tempo, falaremos sobre algumas coisas que você pode fazer esta semana, como parte do seu novo plano de ação. Ou começaremos a trabalhar em um dos seus objetivos. Pausa. Então, no final da sessão, vou lhe pedir um feedback. Pausa. Isso lhe parece bom? Abe. Sim. Judith. Obtendo os itens na pauta de Abe, mais alguma coisa que você gostaria de pautar e falar a respeito? Abe. Não, já me parece bastante. Isso será suficiente. Esteja alerta a questões potencialmente importantes
que surjam durante a sessão. Você e o cliente podem decidir juntos se uma nova questão é mais importante do que as da pauta original. Mas seja cuidadoso. Não deixe que o cliente se desvie e fale sobre um problema diferente sem chamar a atenção dele para isso. Se isso acontecer, tome uma decisão colaborativa sobre continuar a falar sobre o novo problema ou retornar ao original. Atualização e revisão do plano de ação. Na TCC tradicional, poderíamos pedir uma atualização deste modo. O que aconteceu entre a última sessão e esta que eu deva saber. Isso conduz a uma recontagem de experiências negativas, em especial no começo do tratamento. Então, perguntaríamos: o que aconteceu de positivo? Como você verá a seguir, na terapia cognitiva, orientada para a recuperação, CTR, Beck et al., no Prelo, tendemos a começar por experiências positivas e ajudamos os clientes a tirarem conclusões adaptativas. A atualização frequentemente está entremeada com uma revisão do plano de ação. Judith: sabe, Abe, quando as pessoas estão deprimidas, elas costumam se preocupar com todos os seus problemas, fornecendo uma justificativa. Assim, é importante focar no que realmente está indo bem. Você poderia pensar sobre a semana passada e me dizer quando esteve no seu melhor momento. Abe: pensa. Foi quando levei meu neto Ethan para tomar sorvete. Judith: então você conseguiu fazer isso? Abe: sim. Judith, dando reforço positivo. Isso é ótimo. Isso fazia parte do seu plano de ação. Abe: sim, foi bom. Judith, sendo mais informal, para tentar melhorar seu humor. Você tomou sorvete? Abe: sim. Judith: e Ethan, ele se divertiu? Abe: acho que sim. Na sequência, faço Abe focar nessa experiência e tirar conclusões positivas sobre ela e sobre si mesmo. Judith: então, o que teve de bom em levá-lo? Abe: bem, sair de casa e fazer alguma coisa foi bom. Nós ficamos fora por algum tempo, mas provavelmente apenas o fato de estar com ele e dar uma volta foi a melhor parte. Judith, fazendo mais perguntas para ajudar Abe a reexperimentar o evento positivo. Sobre o que você falou com ele? Abe: principalmente sobre futebol, porque ele joga em um time. Então, conversamos sobre como ele está se saindo e como as coisas estão indo para ele. Judith, apenas sendo informal, demonstrando interesse. Como ele está se saindo? Ele joga bem? Abe: olha, segundo ele, está indo muito bem. Não o tenho visto ultimamente. Então, não sei. Acho que sim. Judith, tentando despertar uma crença nuclear positiva. Abe: o que isso lhe diz sobre você, o fato de ter conseguido levá-lo para tomar sorvete? Você me disse na semana passada que é uma coisa que não fazia há muito tempo. Abe: parecia ser algo que eu já deveria ter feito há muito tempo. Reforçando o modelo cognitivo. Como muitos clientes, Abe expressava um pensamento automático autocrítico. Aproveito a oportunidade para estruturá-lo de acordo com um modelo cognitivo. Judith: entendo, e aposto que você gostaria de ter feito isso há muito tempo. Descobrindo-se, Abe atribuiu um significado negativo à sua evitação. Por que você acha que ficou tanto tempo sem fazer isso? Abe: não sei. Eu fico pensando, tudo é tão difícil. Judith: quando você teve o pensamento tudo é tão difícil, o que esse pensamento o fez sentir emocionalmente, fornecendo uma múltipla escolha: feliz, triste, ansioso? Abe: triste, muito triste. Judith: e o que você geralmente acaba fazendo? Abe: fico apenas sentado no sofá. Judith: então, eu entendi bem? Parece que esse tipo de coisa tem acontecido muito, resumindo na forma do modelo cognitivo. A situação é que você está decidindo se faz ou não alguma coisa,
como levar seu neto para sair, e então tem o pensamento: tudo é tão difícil. Esse pensamento o faz se sentir mal, e você geralmente acaba sentado no sofá. ABE, parece que você está certa. Eu poderia, então, ter ajudado o Abe a responder ao seu pensamento automático. Em vez disso, para permanecer no caminho, continuo com a atualização. Judith. Bem, talvez retornemos a esse pensamento daqui a pouco. Voltando à tua atualização, aconteceu mais alguma coisa entre a última sessão e esta que eu deva saber? AB. Nada que eu consiga pensar. Não fiz muita coisa. Revisando o plano de ação. Se você e o cliente combinaram um plano de ação durante a avaliação, é importante descobrir o que ele fez e em que medida isso foi útil. Começo revisando as anotações da terapia que havíamos elaborado na semana anterior. Judith. Podemos examinar seu plano de ação e ver o que mais você conseguiu fazer? Ele está com você? AB. Sim. Judith. Oh, ótimo! Você conseguiu colocá-lo ao lado da sua cafeteira e lê-lo todas as manhãs e depois no fim do dia? AB. Eu leio todas as manhãs, mas não li muitas vezes mais tarde. Judith. Ok. Faz uma anotação mental para discutir mais, no final da sessão, a leitura do plano de ação 2 vezes ao dia. Você poderia ler as anotações da terapia agora e dizer o que pensa sobre elas? AB. Quando eu começar a me sentir mais deprimido, devo me lembrar de que o plano da terapia faz sentido. Judith. Ok. Ele ainda faz sentido para você? AB. Sim, ainda faz sentido. Judith. O que mais uma anotação diz? AB. Com a ajuda de Judy, vou trabalhar em direção aos meus objetivos a cada semana, passo a passo. Vou aprender como avaliar meu pensamento, o qual pode ser 100% verdadeiro, 0% verdadeiro, ou em algum ponto intermediário. Judith. O que acha disso? Como você está deprimido, seu pensamento pode nem sempre ser completamente verdadeiro. AB. Bem, essencialmente até agora, meu pensamento parece ser 100% verdadeiro. Judith, fazendo uma anotação. Vamos voltar a isso daqui a pouco. O que vem a seguir? AB. Lendo. A forma como vou melhorar é fazendo pequenas mudanças no meu pensamento e comportamento todos os dias. Judith. Exatamente. Em seguida, revisamos as atividades no plano de ação da semana anterior. Judith. Vamos ver o que tem a seguir. Você conseguiu levar Ethan para tomar sorvete. E quanto ao terceiro item, você quer lê-lo? AB. Dar a mim mesmo o crédito por fazer tudo o que está escrito acima, por fazer alguma outra coisa que me ajude a superar a depressão e por fazer tudo o que ainda é um pouco difícil, por fazer mesmo assim. Judith. Então, você conseguiu dar o crédito a si mesmo? Por levar Ethan para tomar sorvete? AB. Não muito bem, não. E eu só devia fazer aquilo. Pensamento automático. Judith. Bem, daqui a alguns minutos vamos falar sobre a sua depressão e como isso tem atrapalhado. Você conseguiu dar o crédito a si mesmo por ler suas anotações da terapia todas as manhãs? AB. Consegui, na maior parte do tempo, pelo menos. Judith. Isso é bom. Na sequência, faço um resumo para deixar o processo da terapia mais compreensível e nos manter no caminho. Ok, já verificamos seu humor, definimos a pauta, você me deu uma atualização e revisamos o plano de ação. Agora eu gostaria de falar sobre seu diagnóstico. Diagnóstico e psicoeducação sobre depressão. A maioria dos clientes quer saber seu diagnóstico geral e estabelecer que você não acha que são loucos ou estranhos ou anormais. Em geral, é melhor evitar o rótulo de um transtorno da personalidade e, algumas vezes, uma condição de saúde mental grave na primeira sessão e, em vez disso, descrever as dificuldades que o cliente experimentou. Por exemplo, aparentemente, você tem transtorno depressivo maior. Também parece que você tem alguns problemas antigos com os relacionamentos e com o trabalho. Está certo? É aconselhável deixar que o cliente saiba
como você fez o diagnóstico e oferecer alguma psicoeducação inicial sobre a condição dele. Queremos que ele comece a atribuir parte dos seus problemas ao seu transtorno e não ao seu caráter. Pensamentos como: tem algo de errado comigo, eu sou preguiçoso ou não sou bom, afetarão seu humor de forma negativa e provavelmente seu comportamento, e assim reduzirão sua motivação. Judite, eu gostaria de falar sobre o seu diagnóstico. Abby, você tem uma doença real. Ela é chamada de depressão. Hoje, muitas pessoas saem por aí dizendo: estou deprimido, de tempos em tempos. Mas isso é bem diferente. Quando as pessoas dizem estou deprimido, em geral é como se dissessem que têm um resfriado, mas, fazendo uma analogia, o que você tem é como se fosse um caso muito sério de pneumonia. Você percebe como pneumonia e resfriado são bem diferentes? AB. Sim. Judite, você tem uma doença real chamada de depressão. Eu sei disso porque tenho um livro que me ajuda a diagnosticar os problemas que as pessoas têm quando vêm me ver. Ele é conhecido como DSM. Ele lista os sintomas da doença real chamada de depressão. Pausa. E falando com você na semana passada, descobri que você realmente tem isso. Depois disso, listo os sintomas que ele vem apresentando para indicar que ele tem a doença depressão. Diga-me se estou certa. Você está cansado o tempo todo. Você tem se sentido muito deprimido há bastante tempo. Você perdeu o interesse por quase tudo. Você raramente tem uma sensação de prazer, não tem apetite, tem dormido muito mais. Você tem problemas de concentração e para tomar decisões, E algumas vezes até pensa em morte. Pausa. Todos esses são sintomas do que é chamado transtorno depressivo maior. Isso é uma doença real. Depois de descrever seus sintomas, quero oferecer esperança a Abby. Judite. Felizmente, pesquisas mostram que existe um tratamento de fato bom para isso, a TCC. Esse é o tipo de tratamento que eu faço. Pausa. Então, o que acha desta ideia de que você tem uma doença real? AB. Acho que o que você disse faz sentido e eu faço todas essas coisas. Isso me descreve. Não sei sobre a ideia de doença. Muito disso é como se eu não estivesse fazendo o que deveria estar fazendo. Fazendo analogia entre depressão e pneumonia. Judite, se você tivesse um caso terrível de pneumonia, conseguiria fazer tudo o que deveria estar fazendo? Abby, não. Judite, não, porque você estaria muito cansado o tempo todo, certo? Abby, concorda com um aceno de cabeça. Judite, você ainda poderia ter problemas de concentração se os seus sintomas fossem muito intensos. A sua depressão é igualmente tão real quanto uma pneumonia. E parte dessa doença real, Abby, é seu pensamento deprimido. Psicoeducação sobre depressão e pensamento negativo. Os clientes podem começar a se culpar por seus sintomas. Eis o que digo a Abby para evitar isso. Judite, mas não é culpa sua ter pensamento deprimido. Esses pensamentos simplesmente surgem de modo automático. De fato, nós os chamamos de pensamentos automáticos. Pausa. E pensamentos automáticos são um sintoma de depressão, assim como o cansaço, o sono excessivo e um humor deprimido. Pausa. Ok? Abby, sim. Judite, Abby, quando as pessoas estão deprimidas, usando uma metáfora, é como se estivessem usando os óculos mais escuros que existem, e elas veem toda a sua experiência através desses óculos escuros. Assim, tudo parece muito escuro e muito negativo. Pausa. O que você acha disso? Abby, acho que pode estar certo. Psicoeducação adicional sobre o plano de tratamento e pensamento deprimido. A seguir, para inspirar esperança, eu antecipo que vou lidar com os pensamentos depressivos dele. Judite, como você está deprimido, sabemos com certeza
que alguns dos seus pensamentos automáticos não são 100% verdadeiros. Outros podem ser verdadeiros, mas eles são realmente inúteis. Vou lhe ensinar como avaliar seus pensamentos para que você possa ver por si mesmo o quanto eles são acurados ou úteis. Ok? Abby. Ok. Judith. Também quero fazer outra analogia. Quando as pessoas estão deprimidas, bem, é como os cavalos de corrida, que usam antolhos. Por que eles têm os antolhos? Abby. Para que não se distraiam. Para que fiquem olhando apenas para frente. Judith. Exato. E quando as pessoas estão deprimidas, é como se estivessem usando antolhos também. Tudo o que conseguem ver é o que está imediatamente à sua frente. E todas essas coisas, já que elas estão de óculos escuros, parecem, de fato, terríveis e muito negativas. Uma das coisas que faremos, Abe, é abrir esses antolhos para que você possa ver tudo o que está acontecendo e não apenas o negativo. Abby. Ok. Judith. Você acha que seria útil lembrar-se disso esta semana? Abby. Sim, provavelmente. Na sequência, colaborativamente, criamos uma anotação da terapia para Abe ler todos os dias entre as sessões. Judith. Você quer anotar isso ou quer que eu escreva? Abby. Você pode escrever. Judith. Ok. Talvez devêssemos começar assim. Quando eu me criticar, lembrar. E o que você acha que seria bom lembrar? Pedir que Abe resuma em suas próprias palavras me permite verificar o nível de compreensão dele, o deixa mais ativo na sessão e reforça a resposta adaptativa na sua mente. Abby, estou só olhando para uma parte da cena. Judith, sim, estou só olhando para uma parte. E para que parte você está olhando? Abby, a parte através dos meus óculos escuros. Judith, sim, estou só olhando para uma parte da cena, e é através dos óculos escuros. Para deixar a resposta mais robusta, ofereço duas outras ideias. Judith, e que tal, não é minha culpa eu estar fazendo isso? Abby, suspira. Judith, parece que você não acredita nisso. Abby, não muito. Não quero anotar algo de que Abe discorde, portanto, modifico a ideia. Judith, e que tal? Judy diz que não é minha culpa. Abe, ok, Judith, está bem assim? Abe, sim. Judith, Judy diz que não é minha culpa. E por que eu te digo que você está fazendo isso? Abby, porque tenho depressão. Judith, certo, isso está acontecendo porque tenho depressão. Pausa. Você acha que isso é algo que poderia ler sozinho esta semana? Abby, sim, sim. Eu posso fazer isso. Psicoeducação sobre o modelo cognitivo. Na parte seguinte da sessão, explico, ilustro e registro o modelo cognitivo com os próprios exemplos de Abby. Também peço que Abby coloque em suas próprias palavras o que eu havia dito, para que eu possa verificar a compreensão dele. Judith, a próxima coisa que eu gostaria de fazer é falar um pouco mais sobre seu pensamento deprimido. Esta é a situação que acabou de acontecer alguns minutos atrás. Nós estávamos falando sobre por que há muito tempo você não levava Ethan para tomar sorvete. Essa era a situação. E você lembra no que estava pensando? Qual era seu pensamento? Abby, não tenho certeza. Judith, você disse, tudo é tão difícil. Abby, Judith, certo? E então, quando você teve esse pensamento, tudo é tão difícil, como isso o fez se sentir? Abby, muito deprimido. Judith, e o que você geralmente acaba fazendo? Abby, apenas fico sentado no sofá. Judith, deixe-me fazer um diagrama que mostre isso. Agora, se você tivesse tido outro pensamento, será que teria se sentido de forma diferente? Por exemplo, se tivesse o pensamento: bem, tudo parece tão difícil, mas como estou deprimido, isso pode não ser verdadeiro. A terapia faz sentido. Judy diz que ela pode me ajudar. E eu já fiz uma coisa boa levando Ethan para tomar sorvete.
Se você tivesse tido esses pensamentos, como acha que teria se sentido? Ab. Melhor. Judite. Exato, apontando para o diagrama do modelo cognitivo. Não é a situação diretamente que faz você se sentir cansado, ou mal, ou deprimido. É o que você está pensando nessa situação. Assim, se você teve o pensamento, tudo é tão difícil, é claro que irá se sentir deprimido e ficar sentado no sofá. Se você tiver um pensamento como, bem, a terapia faz sentido, Judy diz que ela pode me ajudar, então poderá se sentir um pouco melhor e será mais provável que faça alguma coisa. ABE. Entendo. Judite. Uma das coisas que será realmente importante neste tratamento é que você aprenda a identificar seus pensamentos automáticos. Isso é apenas uma habilidade, como aprender a andar de bicicleta. Vou lhe ensinar a fazer isso. E depois vamos descobrir se um pensamento é 100% verdadeiro ou 0% verdadeiro ou algo em um ponto intermediário. Pausa. Então, antes de levar Ethan para tomar sorvete, você estava pensando que isso seria uma coisa muito difícil de fazer? Ab. Sim. Judite. E qual foi o resultado? Ab. Muito bom. Judite. Foi tão difícil quanto esperava? Ab. Não. Judite. Então, esse é um exemplo muito bom de como você poderia ter um pensamento automático como isso é tão difícil, ou vai ser muito difícil levá-lo para sair, mas que pode acabar não sendo verdadeiro, ou não 100% verdadeiro. Está correto? AB. Sim. Judite. Então você poderia me dizer com suas próprias palavras sobre o que estávamos falando aqui? AB. Bem, acho que você está dizendo que eu tenho todos esses pensamentos negativos porque estou deprimido. Judite. Certo. E que efeito esses pensamentos têm sobre você? Ab. Eles fazem eu me sentir mal, e então apenas fico sentado no sofá. Judite. Bem, isso é excelente. Você está certo. Seu pensamento afeta como você se sente. E então o que faz? De fato, se você tivesse pensado, é muito difícil levar Ethan para sair, em vez de apenas, isso é muito difícil, o que acha que teria acontecido? AB. Não sei, eu poderia nem mesmo ter telefonado para ele. O capítulo 12, páginas 218 a 221, mostra o que fazer quando o cliente tem dificuldade para identificar pensamentos automáticos. Mas tenha o cuidado de minimizar a importância de identificar pensamentos automáticos. Quando surge essa dificuldade, você não quer que o cliente ache que é incompetente. Dicas clínicas. Se tiver dificuldade para identificar os pensamentos automáticos de um dos seus clientes, você pode dar um exemplo. Terapeuta. Eu gostaria de conversar por alguns minutos sobre como seu pensamento afeta a forma como você se sente e o que faz. Cliente. Ok. Terapeuta. O que você pensaria se tivesse mandado uma mensagem para seu melhor amigo 8 horas atrás e ele não lhe respondesse? Cliente. Que talvez haja alguma coisa errada. Terapeuta. Como esse pensamento faria você se sentir? Cliente. Preocupado, eu acho. Terapeuta. E o que você faria? Cliente. Provavelmente mandaria outra mensagem e se ainda não tivesse resposta, é provável que eu telefonasse. Terapeuta. Ok, esse é um bom exemplo de como seu pensamento influencia como você se sente e o que faz. Então, se quiser reforçar o modelo cognitivo, você pode apresentar um pensamento automático diferente, usando a mesma situação. Por exemplo, pergunte o que o cliente sentiria e faria se tivesse o pensamento: ele sempre faz isso comigo, ele é tão grosseiro. Em seguida, peça-lhe que resuma o que acabou. Dicas clínicas. Quando as habilidades cognitivas dos clientes estão prejudicadas ou limitadas, você pode usar recursos de aprendizagem mais concretos, como personagens de quadrinhos com várias expressões, para ilustrar as emoções com balões de pensamentos acima de suas cabeças, definindo um item do plano de ação.
para reforçar o modelo cognitivo. A seguir, sugiro que Abe procure pensamentos automáticos depressivos durante a semana. Peço que ele preveja um pensamento automático e lembre que eles podem ser verdadeiros ou não. Judith, isto é o que eu gostaria que você fizesse esta semana. Observe quando seu humor estiver piorando ou quando não estiver sendo produtivo. Então se pergunte, o que estava passando pela minha mente? Abe, ok, Judith. E se você pudesse prever o que seria um desses pensamentos? Abe, poderia ser praticamente qualquer coisa. Eu poderia estar sentado no sofá e poderia pensar em fazer alguma coisa, limpar o apartamento. Judith, isso é bom. Então digamos que você esteja pensando em limpar o apartamento. Como você acha que estará se sentindo? Abe, provavelmente cansado. Provavelmente vou pensar, estou muito cansado para fazer qualquer coisa. Judith, esse é um bom exemplo. Então, a situação é que você está sentado no sofá, pensando em limpar o apartamento e pensa, estou muito cansado para fazer qualquer coisa. Como esse pensamento o faz se sentir emocionalmente? Abe, deprimido. Judith, e se você acreditar nesse pensamento de que está muito cansado para fazer qualquer coisa, o que acha que fará? Abe, provavelmente vou continuar sentado. Judith, acho que provavelmente você está certo. Pausa. Ok, esta semana eu gostaria que você observasse quando estiver se sentindo muito deprimido ou não sendo produtivo. Então, gostaria que perguntasse a si mesmo, o que estava passando pela minha mente? Pausa. Depois, gostaria que você anotasse seus pensamentos. Mas então, se lembre de que eles podem não ser verdadeiros, ou pelo menos não completamente verdadeiros. Ok? Abe, vou tentar. Judith, você pode escrever seus pensamentos automáticos nesta folha de exercícios. Identificando pensamentos automáticos, pega a folha de exercícios na figura 6.2, ou em um papel, um caderno ou no seu telefone. O que seria melhor? Abe, vou tentar a folha de exercícios. Judith, bom, entrega a Abe a folha de exercícios. Veja que ela tem as orientações bem no alto, aquelas que acabei de lhe mostrar. Abe, ok, Judith, certificando-se de que Abe sabe o que fazer. Você poderia escrever seu pensamento automático nela. Estou muito cansado para fazer qualquer coisa? Abe, ok. Escreve este pensamento na folha de exercícios. Judith, será que você vai precisar de um lembrete? Algo como uma nota adesiva. Ou então, passar seu relógio para o outro braço ou usar um elástico no pulso para se lembrar de procurar seus pensamentos automáticos. Abe, acho que eu preciso ver alguma coisa, algum tipo de lembrete visual. Um elástico seria bom. Figura 6. Ponto 2. Folha de exercícios. Identificando pensamentos automáticos. Copyright 2018 CBT Worksheet Packet. Beck Institute for Judith. Eu tenho um aqui. Você quer colocá-lo no pulso agora? Abe. Ok. Judith. Entrega a Abe um elástico. Ele o coloca no pulso. Então, cada vez que olhar para o elástico, o que você vai perguntar a si mesmo? Abe. O que passou pela minha mente? Judith. Isso mesmo. Especialmente se o seu humor estiver piorando. Ou se você estiver fazendo alguma coisa que não seja produtiva. E você se lembrará de que os pensamentos podem não ser verdade. Abe. Ok. Identificando valores e aspirações. Identificando valores. A seguir, você foca na identificação dos valores dos clientes. Valores são crenças antigas sobre o que é mais importante na vida. Os valores das pessoas moldam suas escolhas e seu comportamento. Mas quando elas percebem que não estão à altura dos seus valores, costumam ficar estressadas. Em um tom informal, você pode perguntar ao cliente: o que é realmente importante para você na vida? Ou o que costumava ser realmente importante para você? Dicas clínicas.
Se o cliente responde que nada parece importante ou se tem dificuldade para formular uma resposta, você pode dar sugestões. O quanto é importante para você? Você pode lhe pedir que considere áreas como estas: relacionamentos, família, amigos, parceiro íntimo. Produtividade, trabalho fora de casa, administração da casa. Saúde pode também incluir forma física, alimentação, sono, uso de álcool ou substâncias. Autoaperfeiçoamento, educação, habilidades, cultura, aparência, autocontrole. Comunidade, em nível local ou mais amplamente. Espiritualidade, recreação, entretenimento, hobbies, esportes, criatividade, natureza e relaxamento. A reflexão do cliente sobre o que é realmente importante para ele auxilia na identificação das suas aspirações e definição dos objetivos. Essas intervenções podem inspirar esperança, motivá-lo a se engajar no tratamento, completar planos de ação e ajudá-lo a superar os obstáculos e problemas com que se defronta no dia a dia. Judith: Abby, será que podemos nos voltar para outra coisa, falar sobre o que é realmente importante para você na vida? Quais são as coisas mais importantes para você na vida? Ou talvez antes de você ter ficado deprimido, o que era muito, muito importante para você? Abby: meus filhos. Judith: sim. Abby: e os netos também. Judith: seus netos? Ok. O que mais era realmente importante? Abby: bem, para mim sempre foi importante trabalhar e ser produtivo, mas eu estraguei tudo. Eu já havia revisado o modelo cognitivo com Abe e decido que seria melhor deixar esse pensamento automático sem ser abordado, para que possamos continuar identificando os valores. Judith: o que mais era importante para você? Abby: amigos, esportes, eu acho. Sempre gostei de esportes. Judith: oh, isso é bom. Jogando, assistindo ou os dois? Abby: os dois. Judith: mais alguma coisa que era realmente importante para você? Abby: não sei. Eu costumava ir à igreja e fazia coisas. Eu era voluntário, ajudava as pessoas. Eu gostava de ajudar as pessoas. Judith: mais alguma coisa. E quanto à sua saúde? Abby: sim. Eu tinha uma alimentação saudável, fazia exercícios, coisas assim. Identificando aspirações. Para identificar as aspirações do cliente, faça uma ou mais perguntas como as seguintes. Beck et al., no prelo. O que você quer para a sua vida? É consideravelmente fácil identificar as aspirações de Abe. Judith: sei que você tem estado deprimido há algum tempo e está infeliz com a sua vida. Pausa. O que você quer para a sua vida? Abby: quero que ela seja como era antes de eu ficar deprimido. Judith: e como ela era? Abby: quero ter um emprego, quero melhorar a relação com a minha família e meus amigos. Pensa: quero cuidar melhor de mim mesmo e do meu apartamento. Judith: algo mais? Abby: pensa: quero me sentir bem comigo mesmo, quero me sentir útil, tirando conclusões sobre as aspirações. O importante não são as aspirações e experiências do cliente isoladamente. É o significado que o cliente atribui a elas. Ajude-o a tirar conclusões sobre ter atingido seus objetivos e aspirações, especialmente em termos de melhora da sua vida, autoimagem, senso de propósito e controle, e conectividade com as outras pessoas. Faça perguntas como estas. Beck et al., no prelo. O que seria especialmente bom sobre atingir suas aspirações e objetivos? Como você se sentiria em relação a si mesmo? O que isso diria sobre você? Como outras pessoas poderiam vê-lo ou como elas o tratariam de modo diferente? O que isso sugeriria sobre seu futuro? Como você se sentiria emocionalmente se tudo isso se tornasse realidade? Você consegue captar esse sentimento neste momento? Eu uso essas perguntas com o Abe. Judith: Abby, se você tivesse um bom emprego,
boas relações com a sua família e seus amigos, se estivesse cuidando melhor de si mesmo e do seu apartamento, se estivesse ajudando outras pessoas, o que seria bom em relação a isso? Abby, eu me sentiria bem comigo mesmo. Eu seria produtivo. Judith, e o que isso mostraria sobre você como pessoa? Abby, acho que mostraria que sou uma boa pessoa, sou responsável. Judith, isso mostraria que você é um bom trabalhador, um bom pai, um bom avô, um bom amigo? Abby, sim. Judith, e como as outras pessoas o veriam? Abby, eu esperaria que me vissem como me viam antes, que vissem que eu sou confiável, trabalhador, amigo. Judith, e se todas essas coisas acontecessem, como você acha que seria seu futuro? Abby, muito bom, eu acho. Judith, e como você se sentiria em relação a si mesmo? Abby, muito melhor. Criando uma imagem de ter atingido as aspirações. O uso da imaginação pode tornar as aspirações mais concretas e levar os clientes a experimentarem emoção positiva na sessão. Judith, Abby, será que você poderia imaginar um dia no futuro em que tenha se recuperado completamente da depressão, quando todas essas coisas boas se tornam realidade? Digamos que daqui a 1 ano, onde acha que irá se acordar? Abby, se eu estivesse trabalhando e tivesse mais dinheiro, talvez em um apartamento diferente. Judith, você consegue se imaginar abrindo os olhos? Como é o quarto? Abby, daqui a 1 ano, meu quarto seria maior, haveria muita luz no quarto, ele estaria limpo e bem organizado. Judith, e como você está se sentindo quando se acorda? Abby, muito bem. Judith, com boa expectativa para aquele dia? Abby, se eu tivesse um bom emprego? Então sim. Judith, você consegue se ver saindo da cama? Em que está pensando? Abby, provavelmente apenas sobre o que vou fazer naquele dia. Judith, e como você está se sentindo? Abby, muito bem. Judith, o que você acha que faria a seguir? Continuo a treinar Abe para imaginar em detalhes esse dia no futuro. Enquanto ele fala, vejo seu afeto começar a se iluminar um pouco. Definindo objetivos. Parte 1. Depois de identificar os valores e aspirações dos clientes, você colaborativamente define os objetivos e os registra. Esses objetivos são mais específicos do que os amplos que vocês discutiram durante a sessão de avaliação. Clientes com depressão se beneficiam da identificação dos objetivos em uma variedade de áreas. Richel e Shepard, 2018. Você pode sugerir que eles pensem sobre objetivos relacionados às mesmas áreas que foram descritas nas páginas 102 a 103. Na sequência, Abe e eu definimos alguns objetivos. Então abordamos um pensamento automático que interfere antes de retornarmos à definição dos objetivos. Judith, Abby, podemos falar sobre alguns objetivos específicos que você poderia ter? Como gostaria que sua vida fosse diferente? Abby, gostaria de ser como eu era antes, fazer todas aquelas coisas sobre as quais acabamos de falar. Judith, então você passaria mais tempo com seus filhos e netos? Abby, sim. Judith, anotando. Esse é um bom objetivo. O que mais? Abby, bem, ter um bom emprego, mas não sei como vou conseguir fazer essas coisas. Não fui capaz de fazer até agora. Abordando pensamentos automáticos, que interferem na definição dos objetivos. Conceitualizei que, em vez de continuar a definir os objetivos, seria importante responder aos pensamentos automáticos de Abe. Uso nossa discussão para reforçar que seu pensamento pode ser enviesado e impreciso. Trabalharemos juntos como uma equipe. Tenho boas razões para esperar que o tratamento ajude, e vir para o tratamento é um sinal de força. Também peço que Abe se comprometa
a fazer uma mudança na semana seguinte, mesmo que tenha pensamentos interferindo. Judite: sim, a depressão dificultou muito essas coisas. Então, o que é diferente agora? Abby: não sei. Judite: ei, Abe, eu estou aqui. Você sente que eu posso ajudar? Abby: acho que talvez você possa. Judite, tentando desenvolver confiança. Abby: tenho que lhe dizer que não há nada sobre você que me faça pensar que você não irá superar essa depressão. Eu realmente acho que você vai. Quer que eu lhe diga por que penso assim? Abby: sim. Judite: ok. Então, a primeira coisa é que você se dispôs a vir para uma avaliação na semana passada, mesmo que estivesse cético sobre o tratamento. Mas você fez um bom trabalho na avaliação. Conseguiu responder a todas as minhas perguntas. Foi capaz de montar um plano de ação e, especialmente, de levar seu neto para tomar sorvete. Você conseguiu fazer isso, mesmo tendo achado que seria muito difícil. Por isso, vejo que está disposto a experimentar este tratamento. E tudo bem se ainda estiver cético acerca do tratamento. Pausa. Você precisará constatar por si mesmo que está funcionando. Ok? AB: sim. Judite: você não está sozinho nisso. Iremos trabalhar como uma equipe para que você melhore. Iremos trabalhar nos objetivos, passo a passo. Portanto, isso não parecerá uma sobrecarga. E há habilidades que você precisa aprender, como responder aos seus pensamentos automáticos. Você ainda não sabe como fazer isso. Vou precisar lhe ensinar. AB: mas sempre achei que eu deveria resolver meus problemas sozinho. Judite: ok. Voltemos à analogia da pneumonia. Se você tivesse uma pneumonia bacteriana, tentaria se curar sozinho? Abby: não. Eu teria que ir ao médico. Judite: e o médico o ajudaria. Pausa. Eu também vou ajudá-lo, mas em vez de lhe dar um remédio, vou lhe ensinar as habilidades para superar a depressão. Habilidades que as pesquisas mostram que ajudam as pessoas a melhorarem. Pausa. Ok, Abby? Acho que sim. Judite: sabe, acho que é um sinal de força você estar disposto a fazer alguma coisa que vai no sentido contrário. AB: talvez eu esteja vendo tudo através dos óculos escuros. Judite: sim, acho que está. E o que temos que fazer juntos, observe que eu disse juntos, é raspar e retirar a tinta preta para que você possa vencer a depressão. Pausa. Podemos voltar à definição dos objetivos? AB, E, ok. E definindo objetivos. Parte 2. Depois de ter respondido ao pensamento disfuncional de Abe, retornamos à definição dos objetivos. Tenho o cuidado de evitar sobrecarregar Abe com muitos objetivos e limito nossa discussão para que tenhamos tempo de elaborar a programação das atividades. Judite: ok. Você tem outros objetivos? Abby: eu deveria ver meus amigos com mais frequência, mas eles podem ficar incomodados comigo, então não sei se isso vai funcionar. Pensamento automático. Não entro em contato com eles há algum tempo. Conceitualizo que é mais importante continuar definindo objetivos do que responder ao seu pensamento automático. Judite: devemos marcar isso com um ponto de interrogação? Abby: sim. Judite: mais alguma coisa? Abby: bem, seria bom limpar o apartamento. Judite: e quanto à sua saúde física? Abby: sim. Seria bom começar a comer melhor e fazer exercício. Judite: acho que essa é uma lista realmente boa. Escrevi seus objetivos aqui na parte inferior do seu plano de ação. Você estaria disposto a olhar essa lista durante a semana para ver se há algum objetivo que queira riscar, acrescentar ou mudar? Estou pensando que talvez você queira ter um objetivo de se divertir mais, fazer mais coisas prazerosas, mas isso é com você. Dificuldades na definição dos objetivos. São 3. As dificuldades que algumas vezes surgem
quando você está tentando definir os objetivos. O cliente tem dificuldade para elaborar os objetivos. O cliente define objetivos muito amplos. O cliente define objetivos para outras pessoas. Quando o cliente responde "eu não sei" às suas perguntas para a definição dos objetivos, você pode, em vez disso, tentar a pergunta do milagre. A terapia breve focada na solução, de Chazer, 1988, sugere que você faça uma pergunta como a seguinte: se acontecesse um milagre e você não estivesse deprimido quando acordasse amanhã, o que seria diferente? Como alguém saberia que você não está mais deprimido? Ou você pode descobrir se o cliente acha que há desvantagens em definir objetivos. Algumas vezes, o cliente expressa objetivos que são muito amplos. Por exemplo, não quero mais ficar deprimido, ou quero ser mais feliz, ou só quero que tudo melhore. Para ajudá-lo a ser mais específico, você pode perguntar: se você não estivesse mais deprimido, se estivesse mais feliz, se tudo estivesse melhor. O que estaria fazendo de diferente? Ocasionalmente, o cliente indica um objetivo sobre o qual não tem controle direto. Eu gostaria que meu parceiro fosse mais agradável comigo. Quero que meu chefe pare de me pressionar tanto. Quero que meus filhos me deem ouvidos. Neste caso, é importante ajudá-lo a expressar o objetivo de forma que seja algo sobre o que ele tenha controle. Não quero lhe prometer que vamos conseguir fazer diretamente com que sua irmã seja mais gentil com você. O que você acha de expressar deste modo? Aprender novas maneiras de falar com Érica? É possível que, se você assumir o controle e mudar o que você está fazendo, isso tenha algum impacto nela. Uma discussão mais ampla do que fazer quando os clientes definem objetivos para outras pessoas pode ser encontrada em J. Essebeck, 2005. Dicas clínicas. Acrescente novos objetivos à medida que surgirem em sessões posteriores. Observe que os objetivos são a outra face dos problemas. Por exemplo, se o cliente diz: "Não sei o que fazer com meu filho ou adolescente", você pode dizer: "Você quer ter um objetivo de decidir o que fazer?" Se ele disser: "É tão difícil conseguir fazer as coisas", você pode dizer: "Você quer ter um objetivo de descobrir se consegue fazer alguma coisa para que se torne mais fácil?" Programando atividades. Se houver tempo na primeira sessão, uma boa ideia é ajudar os clientes mais deprimidos a programarem atividades para a semana seguinte e lhes dar o crédito por se engajarem nessas atividades. Ou então, se houver um problema urgente que precisa de atenção imediata, você pode trabalhar nisso. Como Abe tem estado muito inativo e como não apresentou um problema mais urgente, sugiro a programação das atividades para a semana seguinte. No próximo capítulo, você lerá a respeito do que fizemos. Resumo final da sessão. O resumo final estabelece ligações entre os diferentes momentos da sessão e reforça pontos importantes. Inicialmente, é provável que você faça o resumo. Quando achar que o cliente é capaz de apresentar um bom resumo, você lhe pedirá que o faça. No fim da primeira sessão, você pode dizer algo como: "Eu gostaria de resumir o que examinamos hoje, para que fique bem claro para nós dois. Falamos sobre o diagnóstico e como seus pensamentos influenciam como você se sente e o que faz. Identificamos o que é realmente importante para você e o que quer para a sua vida. Depois, definimos objetivos e elaboramos algumas atividades para você fazer esta semana." O resumo também inclui uma revisão do que o cliente concordou em fazer para seu plano de ação e uma avaliação da probabilidade de executá-lo. Você lerá a respeito disso no capítulo 8, páginas 132 a 135. A figura 6.3 apresenta o plano de ação da primeira sessão de Abe,
Certifique-se de que os clientes tenham recebido o plano de ação por escrito e outras folhas de exercícios de que irão precisar. Feedback. O elemento final da primeira sessão é o feedback. Próximo ao final dessa sessão, a maioria dos clientes se sente positiva em relação ao terapeuta e à terapia. Solicitar feedback fortalece ainda mais o rapport, transmitindo a mensagem de que você se importa com o que o cliente pensa. Também dá aos clientes a chance de se expressarem e a você a chance de resolver eventuais mal-entendidos. Os clientes ocasionalmente podem fazer uma interpretação idiosincrática, negativa, de alguma coisa que você disse ou fez. Perguntar se houve alguma coisa que os aborreceu lhes dá a oportunidade de expressarem e então testarem suas conclusões. Além do feedback verbal, uma boa ideia é pedir que o cliente preencha um formulário de feedback. Figura 6.4. Judite. Abi, você pode me dar um feedback sobre esta sessão, dando uma justificativa para que eu possa fazer alterações para a nossa próxima sessão. Caso seja preciso, pausa. O que achou da sessão? Houve alguma coisa que o aborreceu ou algo que você achou que eu não entendi? AB. Não, ela foi boa. Judite. Há alguma coisa que você acha que deveríamos fazer de forma diferente da próxima vez? AB. Não, acho que não. Judite. Se você realmente tivesse um feedback negativo, acha que poderia me dizer? AB. Acho que sim. Judite. Se você tiver, a primeira coisa que vou dizer é: que bom que você me disse isso. Se houver algo que eu esteja fazendo que não esteja correto, quero saber para poder consertá-lo. Na verdade, você terá outra chance de me dizer. Posso lhe dar este formulário de feedback para que você o preencha na área da recepção? Você pode deixá-lo com o recepcionista e ele me entrega. Isso o ajudará a refletir sobre a sessão e se existe alguma coisa que eu deva saber. AB. Ok. Judite. Isso é bom. Bem, estou muito feliz que você tenha vindo hoje. Este horário está bem para você na próxima semana? AB. Sim. Judite. Então, vou lhe esperar. Plano de ação 13 de maio. Ler este plano de ação e o da semana passada 2 vezes por dia. Continuar a dar o crédito a mim mesmo. Como meus pensamentos afetam a minha reação. Situação. Pensar em fazer alguma coisa, como levar meus netos para passear. Pensamentos automáticos. Tudo é tão difícil. Emoção. Deprimido. Comportamento. Ficar sentado no sofá quando eu me criticar. Lembrar que só estou olhando para a parte da cena e que faço isso através de óculos escuros. Judy diz que não é minha culpa eu estar fazendo isso. Está acontecendo porque tenho depressão. Quando eu notar que meu humor está piorando ou que estou fazendo alguma coisa improdutiva, perguntar a mim mesmo o que está passando pela minha mente neste momento e anotar meus pensamentos na folha de exercícios. Identificando pensamentos automáticos. Usar um elástico para me lembrar de fazer isso. Lembrar. Óculos escuros. Se estiver me sentindo muito cansado e tiver vontade de ficar deitado no sofá em vez de sair ou de fazer outra coisa, lembrar-me de que tenho que voltar a fazer parte do mundo. É importante sair. Se eu não sair, provavelmente continuarei deprimido. Quero voltar a fazer parte do mundo para que possa ser produtivo, ser melhor para a minha família. Vou me sentir mais útil e competente e no controle. Sair pode ou não afetar meu humor imediatamente. Posso precisar acionar a caixa de surpresas. Afazeres. Levar Itihan para tomar sorvete. Sair 4 vezes por semana. Por exemplo, dar uma caminhada de 5 minutos, ir ao mercado ou ir à loja de ferragens. Mostrar a mim mesmo que posso assumir o controle e fazer coisas. Olhar a lista de objetivos. Quero acrescentar, riscar ou alterar algum deles? Figura 6. Ponto 3. Plano de ação da primeira sessão de Abe. Nome e data. O que você quer recordar da sessão de terapia de hoje? Houve alguma coisa que o aborreceu em relação ao terapia? Em caso afirmativo, o que foi? Euta.
Ou sobre a terapia. Qual a probabilidade de você executar o novo plano de como ele está relacionado às suas aspirações e valores? O que isso irá lhe mostrar, especialmente em relação a esse executá-lo? O que você quer garantir que seja abordado na próxima sessão? Figura 6. Ponto 4. Formulário de feedback. Copyright 2000. Pergunta para reflexão. Por que é importante ajudar o cliente a identificar seus valores, aspirações e objetivos? Exercício prático. Faça a si mesmo as perguntas relevantes neste capítulo para identificar seus próprios valores e aspirações. Depois, identifique pelo menos um objetivo e anote 1 ou 2 passos que você pode dar esta semana para atingi-lo.